Examinando as Escrituras. Examinando as Escrituras de hoje, a gente vai ler um versículo, umas passagens, né? A passagem no livro do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 20 em diante. São Lucas, capítulo 15, versículo 20 em diante. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É até o versículo 24, tá? São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo de 20 ao 24. Essa história é muito conhecida de todos nós que lemos a Bíblia, que estamos na igreja, é a história do filho pródigo. Tudo começa quando um fazendeiro muito rico, que tinha muitas terras, diz a palavra que ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. E esse homem era rico, e seu filho mais novo, então, sabendo que seria herdeiro desse homem, desse pai, ele queria usufruir da sua herança, mesmo com seu pai vivo ainda, porque sabemos que a herança só fica para os filhos depois da morte dos pais. Mas aquele filho era um filho que queria usufruir da herança ainda com o pai em vida. E chegou para seu pai, o filho mais novo, e disse: Pai, eu quero que tu me dê a minha parte da herança. Eu quero sair, quero conhecer o mundo, quero me divertir um pouco. E o pai, vendo a situação daquele jovem, e o pai também com muita experiência, que sabia que o mundo não era aquilo que ele imaginava, porque ele tinha uma ilusão do mundo, né? E o pai então fez o que ele pediu. Fez os cálculos, dividiu a herança que era dele e deu na mão daquele filho mais novo. E diz a Bíblia que o filho mais novo deixou seu pai, sua casa, saiu pelo mundo e foi então se divertir, conheceu muitos amigos, participou de muitas orgias, de tudo que o mundo oferece, e começou então a gastar toda a herança do pai. E como muitas pessoas acham, né, que os ricos muitas vezes acham que o dinheiro nunca vai acabar, né? E começa a gastar. E aquele jovem também fez a mesma coisa, juntou tudo que tinha do pai, e havendo ele gastado tudo, gastou dissolutamente, desperdiçou, foi para uma terra distante. E diz a Bíblia que, passado o tempo, o seu dinheiro foi acabando, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra onde ele estava uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra e procurou emprego, e aquele cidadão disse que ele fosse para os campos apacentar os porcos, se ele quisesse ganhar alguma coisa. E ele desejava encher o seu estômago, porque ele estava passando fome, e ele se alimentava dos restos, das alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam. Vê a situação daquele jovem. Um jovem que tinha tudo na casa do pai, um pai rico, agora estava passando necessidade, se alimentando das bolotas dos porcos, porque não tinha de onde tirar dinheiro do seu alimento. E
ele trabalhava pela comida e a comida dos próprios porcos. Ninguém lhe dava nada. E tornando ele em si, ou parando para pensar, né? Ele pensou assim, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, como ele havia planejado, tornando agora a casa paterna totalmente humilhado, totalmente destruído, pobre, miserável, cheio de fome, de cansaço, do que é o mundo, do que a vida lhe ofereceu. A ilusão foi revelada e ele caiu então na realidade da vida e viu que a vida não era isso que ele pensava. E arrependido volta agora à casa do pai, creio que totalmente maltrapilho, as roupas rasgadas, com fome, cansado da viagem. E ele foi em direção ao pai dele, e o pai dele, quando ele avistou seu pai de longe, o pai estava sempre aguardando o filho, porque o pai tinha esperança que o filho voltaria. E quando ele viu seu pai ainda de longe, correu ao seu pai, lançou-se aos pés, ao pescoço do pai, né, também abraçou o pai. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E a atitude daquele pai é uma atitude muito bonita, né? A gente percebe aqui na passagem do filho pródigo a atitude do pai, porque muitos pais se revoltam quando os filhos podem fazer uma situação dessa, gastar sua herança, tudo que ele fez com tanto sacrifício que ele acumulou durante sua vida. Seu filho pede sua parte e depois volta para casa sem aquela parte, destruir tudo que ele criou durante toda a sua vida, que ele conquistou, e ainda volta daquela maneira, querendo que o pai o abrace, que aceite, né? Mas a atitude do pai foi exatamente ao contrário do que muita gente tomaria, né? O pai disse então aos servos dele, que ele tinha vários, que ele era rico, né? Trazei-lhe depressa o melhor vestido. Veja só a situação daquele rapaz. O pai, além de recebê-lo de volta, ordenou aos seus servos que trouxessem o melhor vestido que tivesse e vestissem ele, e pusessem um anel na mão, que é o símbolo da herança do pai, né? E alparcas, que é sandálias, sapatos nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, que esse bezerro cevado era um bezerro que era reservado para ocasiões especiais. Era um bezerro muito cuidado, porque ele tinha que ser cevado para uma ocasião especial, até mesmo sacrifício a Deus. E matai-o e comamos-nos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E essa palavra ela é dirigida principalmente para aquelas pessoas que um dia viveram na casa de Deus, na presença de Deus, e deixaram a casa do Pai, iludido pelo mundo que está aí fora, né? Um mundo de ilusão que oferece tantas coisas. E muitas vezes a pessoa diz assim: o que é que eu estou fazendo dentro de uma igreja? O que é que eu estou fazendo sendo crente? Eu tenho que aproveitar, o mundo está aí fora, essa coisa de religião é coisa de louco, de fanático. E saiu então em direção ao mundo, e agora está aí, né? Você está aí usufruindo das coisas do mundo, da prostituição, do adultério, do sexo livre, das drogas, das bebidas, dos vícios. E vai passando o tempo e vai batendo aquela saudade de Deus. Não falo da religião, mas de Deus. Quando você vivia na presença de Deus, que sentia alegria,
que tinha a paz de Deus na sua vida, agora que você não tem mais, não é verdade? E quantas vezes você se diverte tanto, bebe, e muitas vezes se alegra com seus amigos, tem tantos amigos nesta hora, mas quando chega em casa, no seu leito, na sua cama, que você se deita, que você se sente que está só, a solidão chega e bate à sua porta, e você vê que a alegria não está nos prazeres da vida, a alegria não está nos prazeres de estar com suas amizades, não está no copo de cerveja, não está no jogo de futebol, não está nas drogas, não está nas suas alegrias passageiras, no sexo, mas a sua alegria e a sua plenitude está na presença de Deus. Eu quero te dizer que você está naquela situação daquele filho pródigo que deixou a herança do pai para ir conhecer o mundo de ilusão. E você pode agora estar nessa situação, mas você tem que tomar a atitude daquele filho, mesmo jovem, mesmo mais novo, mesmo novo na idade, né? Teve uma atitude de adulto, que foi reconhecer que errou, reconhecer seu estado deplorável, estado de desobediência, estado de inutilidade, e ir em direção ao pai. E eu quero te dizer que o pai, que naquela história, nessa parábola que Jesus contou, representa a pessoa de Deus que está sempre aguardando a tua volta, e Ele está sempre olhando para o caminho, e esse caminho é Jesus, para que você volte para o caminho, para que você volte para Jesus. E com certeza, quando o Pai te ver no caminho de novo, Ele vai te abraçar, Ele vai te colocar as melhores vestes. Essas vestes significam a santidade, a pureza, o perdão dos pecados. São as vestes espirituais, as vestes que são salpicadas de sangue, as vestes brancas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro, que não mancha de vermelho, mas que purifica como mais branco do que a neve, né? Mais pura do que a lã, o sangue de Jesus. E essa veste espiritual que é o perdão de Deus, que é a nossa santidade, são as vestes que Deus tem preparado para você. Essas são as melhores vestes. O anel, que é símbolo da aliança do pai com o filho, da aliança de uma amizade, de uma aliança de uma união. A aliança representa a união, e essa união entre o filho e o pai, entre você e Deus, que foi quebrada quando você foi seguir o seu rumo segundo a sua vontade. Mas Deus, que é misericordioso, deixou você ir e está sempre esperando que você volte. Que você possa tomar a atitude daquele jovem de chegar a Deus e dizer: Deus, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, nem teu servo, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. E Deus, que é misericordioso, assim como aquele pai foi, Ele vai fazer uma grande festa, vai reunir toda a família, toda a igreja, para celebrar a tua volta. E você, meu amigo, minha amiga, que está afastado dos caminhos de Deus, tome a atitude daquele jovem. Volte para a casa do seu pai, volte para os braços de Deus. Deus está sempre pronto a te receber, Deus está sempre pronto a te perdoar, Deus está sempre pronto a transformar a tua vida. Basta que você dê um passo em direção a Ele. Volte para o caminho que é Jesus, e com certeza o Pai irá ao teu encontro e te fará uma limpeza e te restituirá toda a tua herança de volta, e você vai ser feliz ao lado do Pai, porque não há coisa melhor do que estar de volta ao lar. E o nosso lar, quem sabe, quem tem um pai e uma mãe, sabe o que é isso. Quem já perdeu, sabe também a falta que faz um pai e uma mãe que nos oriente, que nos dê a proteção, que nos dê o alimento, que está ao nosso lado sempre para nos entender, para nos compreender.
E o pai está pronto a tudo isso. O pai é aquele que protege, o pai é aquele que aconselha, o pai é aquele que guia os passos do filho, o pai é aquele que toma a dor dos filhos, o pai é aquele que tem intimidade com o filho, e o filho sabe que um dia que precisar, estará sempre à sua disposição o seu pai, a sua mãe. E Deus é esse pai que cuida de você, que supre suas necessidades e que faz de você um herdeiro da herança eterna, da vida eterna, que só vem por meio de Cristo Jesus. Então você que está agora afastado dos caminhos de Deus, longe da terra do Pai, em lugares distantes, e agora passando necessidade, com fome espiritual, a fome não do pão, nem da água, nem sede de água, mas da palavra de Deus. Deus, que é o Pai, está sempre olhando para o caminho, que é Jesus. Volte para o caminho, vá em direção ao Pai, e o Pai vai te dar pão, e o Pai vai te dar água, e o Pai vai te dar vestes, e o Pai vai te dar a segurança de estar na casa que você nunca deveria ter saído, a casa do Pai.